Boa noite a todos da Associação Espírita Jesus Nazareno. Meu nome é Almerinda Máximo e hoje, a convite da Ângela e da Maria Emília, eu vim aqui para que nós possamos refletir um pouco sobre o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador. E nós vamos nos ater às instruções dos Espíritos no item 5, o advento do Espírito de verdade. E então, para que nós possamos entender um pouquinho mais quem é Jesus na realidade, nós vamos ver no livro dos Espíritos a questão que Kardec perguntou aos Espíritos, qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo. E a resposta dos Espíritos foi bem curtinha: Jesus. Então, nós já sabemos que Jesus é o nosso modelo e guia. E para que nós possamos também entender um pouquinho mais, nós vamos ler do livro A Caminho da Luz, pelo Espírito Emmanuel, com psicografia de Francisco Cândido Xavier, a página 99, quando Emmanuel nos fala sobre a grande lição, que diz assim: sim, o mundo era um imenso rebanho desgarrado. Cada povo fazia da religião uma nova fonte de vaidades, salientando-se que muitos cultos religiosos do Oriente caminhavam para o terreno franco da dissolução e da imoralidade. Mas o Cristo vinha trazer ao mundo os fundamentos eternos da verdade e do amor. Sua palavra mansa e generosa reunia todos os infortúnios e todos os pecadores. Escolheu os ambientes mais pobres e mais desataviados para viver a intensidade das suas lições sublimes, mostrando aos homens que a verdade dispensa o cenário suntuoso dos arépagos, dos fóruns e dos templos, para fazer-se ouvir na sua misteriosa beleza. Suas pregações na praça pública verificavam-se a propósito dos seres mais desprotegidos e desclassificados, como a demonstrar que a sua palavra vinha reunir todas as criaturas na mesma vibração de fraternidade e na mesma estrada luminosa do amor. Combateu pacificamente todas as violências oficiais do judaísmo, renovando a lei antiga com a doutrina do esclarecimento, da tolerância e do perdão. Espalhou as mais claras visões da vida imortal, ensinando às criaturas terrestres que existe algo superior às pátrias, às bandeiras, ao sangue e às leis humanas. Sua palavra profunda, enérgica e misericordiosa refundiu todas as filosofias, aclarou o caminho das ciências e já teria irmanado todas as religiões da terra, se a impiedade dos homens não fizesse valer o peso da iniquidade na balança da redenção. Então, meus irmãos, é tão esclarecedora a mensagem que o Cristo nos trouxe, na importância que nós precisamos dar à união, ao respeito, ao amor ao próximo, à fraternidade, à indulgência, ou seja, todas as virtudes necessárias para que nós alcancemos o patamar de angelitude que todos nós estamos buscando com essa oportunidade reencarnatória. E assim a gente vai se libertando de todas as nossas mazelas morais para que nós alcancemos realmente a perfeição relativa que todos nós estamos destinados. Então nós vamos dar início agora na íntegra à leitura do advento do Espírito de verdade. E Jesus nos diz assim:
Venho, como outrora, aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Jesus veio clarear a nossa visão diante da vida, ou seja, veio nos mostrar que além da vida física existe a vida espiritual. E ele trabalhou muito para que nós tivéssemos esse entendimento de que nós estamos aqui somente de passagem, que aqui são a prova, né? É a prova que nós precisamos passar para alcançarmos um patamar um pouco melhor na espiritualidade. Ou seja, aqui nós estamos passando por provas e expiações para que nós nos libertemos daquilo que nos prejudica a nossa caminhada espiritual. Que quando nós chegarmos à pátria espiritual, libertos das nossas mazelas, nós possamos alcançar um novo patamar espiritual dentro da casa do Senhor. Então ele continua aqui: escutai-me, o Espiritismo, como o fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade. O Deus bom, o Deus grande, que faz germinem as plantas e se levantem as ondas. Revelei a doutrina divinal como um ceifeiro reuni em feixes o bem esparso no seio da humanidade. E disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. E a gente sabe que Jesus nos fala sobre o jugo leve, né? Que ele pode nos auxiliar a carregar a nossa carga, né? Que nós achamos mais pesadas, e Jesus está ali para nos amparar, né? Nos aliviando o peso do jugo, que nesse caso, que ele exige de nós é somente que nós nos amemos mutuamente, né? Mas ingratos homens afastaram-se do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai e enveredaram pelas ásperas sendas da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana, quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, porquanto não existe a morte, vos socorrais mutuamente, e que se faça ouvir não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas as dos que já não vivem na terra, a clamar: orai e crede, pois que a morte é a ressurreição, sendo a vida a prova buscada e durante a qual as virtudes que houverdes cultivado crescerão e se desenvolverão como o cedro. Então, quando nós nos lembrarmos, né, de que nós estamos aqui e que todos nós estamos ligados por fios invisíveis, tendo que nos auxiliar uns aos outros, para que todos nós alcancemos um dia esse patamar de angelitude que muitos espíritos já alcançaram. Homens fracos, que compreendeis as trevas das vossas inteligências, não afasteis o facho que a clemência divina vos coloca nas mãos para vos clarear o caminho e reconduzir-vos, filhos perdidos, ao regaço do vosso Pai. Então a luz está nos ensinos que os espíritos desencarnados nos trazem. Quando eles vêm e nos falam sobre as suas experiências terrestres, né, as suas experiências vividas no corpo físico, de equívocos, né, que eles cometeram, eles estão nos auxiliando, eles estão mostrando a nós, a cada um de nós, que não devemos seguir por aquele caminho. Com toda a humildade, eles vêm nos auxiliar na nossa caminhada, para que nós não caiamos em erro, para que nós possamos nos libertar das nossas mazelas, das nossas imperfeições,
para que nós possamos alcançar, né, um patamar melhor espiritualmente, para que a nossa luz se faça sempre, seja quando estivermos no corpo físico e quando formos à pátria espiritual, quando retornarmos à pátria espiritual. E ele continua: sinto-me por demais tomado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa fraqueza imensa, para deixar de estender mão socorredora aos infelizes transviados que, vendo o céu, caem nos abismos do erro. Crede, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio com a boa semente, as utopias com as verdades. Às vezes a gente fica num mundo de sonhos sem compreender que a realidade é que vai nos levar aonde nós queremos alcançar, né? A gente fica sonhando sem agir e deixando a realidade de lado, quando na verdade nós temos que ter a consciência do que nós estamos fazendo aqui, por que nós estamos aqui, por que nós precisamos estar aqui. E cada fato que nos ocorre, nós temos que ter a absoluta certeza que é para o nosso crescimento, e não nos revoltarmos, não ficarmos amuados, mas sim tirar daquela situação o aprendizado necessário para a nossa evolução espiritual. E ele continua: espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento, instruí-vos, este o segundo. No cristianismo encontram-se, todas as verdades. São de origem humana os erros que neles se enraizaram. Eis que do além-túmulo, que julgáveis o nada, vozes vos clamam: irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Jesus mesmo nos falou, né, que ele venceu o mundo e nós também podemos vencer. Ele nos diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Então, que nós possamos ter isso em mente, praticar o máximo de caridade que nós pudermos, nos doando, porque a verdadeira caridade é aquela em que nós nos doamos, não é aquela em que nós distribuímos os bens materiais somente, não, mas é aquela em que nós nos dedicamos a dar atenção àqueles irmãos que se encontram em situações mais difíceis do que a nossa, porque se nós ficarmos observando somente a nossa vida, sem olhar um pouco para os lados, a gente não percebe que existem pessoas que têm uma situação muito mais difícil do que a nossa e estão lá de cabeça erguida, lutando, né, buscando uma colocação espiritual melhor, enquanto que nós às vezes não temos tanta dificuldade, mas nós nos fazemos de tão coitadinhos e ficamos parados esperando que alguém venha e nos levante, quando na realidade nós podemos levantar, né, como fala uma música, sacudir a poeira e dar continuidade à nossa caminhada, que é isso que nós precisamos fazer, porque nós temos que resgatar aqueles equívocos que nós deixamos passar numa vida talvez nem tão distante dessa que nós estamos vivendo no momento, mas que nós temos a possibilidade de resgatar os nossos equívocos. Então, ergamos a nossa cabeça, olhemos para a frente e caminhemos, porque se nós ficarmos parados, nada vai acontecer. Nós não vamos nunca chegar a um objetivo final, que é a nossa evolução espiritual, aproveitando essa oportunidade reencarnatória que nós estamos tendo. Então, ele continua: no cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que neles se enraizaram. Eis que do além-túmulo, que julgáveis o nada, vozes vos clamam: irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. O Espírito de Verdade, Paris, 1860. No item 6. Venho instruir
e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível de suas provas, que chorem, porquanto a dor foi sagrada no jardim das oliveiras, mas que esperem, pois que também a eles os anjos consoladores lhes virão enxugar as lágrimas, e que nós temos que ter consciência de que nunca estamos sozinhos. Nós temos sempre o amparo da espiritualidade, a misericórdia de Deus que permite que nós sejamos amparados, principalmente nos momentos de maior dificuldade. E Jesus está velando por nós. Quando nós fazemos o culto do Evangelho no lar, nós estamos convidando Jesus a entrar nos nossos lares e nos nossos corações, fazendo com que o nosso equilíbrio ele fique correto, né? Ele não fique mais pendido para um lado do sofrimento ou do lado da alegria, mas tenhamos um equilíbrio através do culto do Evangelho no lar, que isso faz com que não só Jesus venha nos visitar, mas os emissários de Maria, que vêm e fazem a asepsia do nosso lar, os espíritos que estão na pátria espiritual, torcendo para a nossa vitória, o nosso guia espiritual, os nossos amores, né, que nos deixaram, que nos deram até breve, no momento do culto do Evangelho, nós podemos ter a presença desses nossos irmãos ao nosso lado. E às vezes nós estamos fazendo o culto do Evangelho no lar e a emoção toma conta do nosso coração pela presença desses nossos irmãos. Então não nos esqueçamos nunca de que estamos todos muito amparados o tempo inteiro pela espiritualidade amiga, pelo nosso guia espiritual, pela misericórdia dos nossos irmãos que nos antecederam e que, se tiverem a possibilidade, estão lá nos amparando. Então, façamos sempre o culto do Evangelho no lar para que nós tenhamos o equilíbrio necessário para passar pelas dificuldades todas que nós escolhemos na pátria espiritual antes de vestirmos o corpo físico. Então, que nós tenhamos essa consciência e façamos o melhor que nós pudermos. E ele continua: obreiros, traçai o vosso sulco, recomeçai no dia seguinte o afanoso labor da véspera. O trabalho das vossas mãos vos fornece aos corpos o pão terrestre. Vossas almas, porém, não estão esquecidas, e eu, o jardineiro divino, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Quando soar a hora do repouso e a trama da vida se vos escapar das mãos e vossos olhos se fecharem para a luz, sentireis que surge em vós e germina a minha preciosa semente. Ou seja, nós vamos ver o uso que nós fizemos do aprendizado que Jesus nos trouxe para que nós consigamos, ao despertar lá na pátria espiritual, estarmos bem melhor, porque nós seguimos os exemplos que o Cristo nos deixou. Nada fica perdido no reino de nosso Pai, e os vossos suores e misérias formam o tesouro que vos tornará ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas e onde o mais desnudo dentre todos vós será também o mais resplandecente. A gente lembra da história, né, do irmão, do irmão Jacó, né, que ele foi presidente da FEP, ele fez várias coisas, e quando ele chegou na pátria espiritual, ele se deu conta de que a luzinha dele ainda estava apagada, né, ainda estava muito fraquinha, e aquilo o deixou muito triste. Mas ele conseguiu se libertar porque quando ele encontrou um antigo obsessor, né, que ele
tentava o tempo inteiro doutrinar, digamos assim, que não é mais esse termo que se usa, né? Mas assim, e ele se, como é que se diz? Ele se entendeu, né? Porque o termo não quer vir, ele conseguiu se entender com esse nosso irmão e por conta disso ele viu que ele se iluminou, porque ele se humilhou diante desse irmão. Ele compreendeu que ele havia extrapolado um pouco nas colocações que ele fazia enquanto ele conversava com esse irmão, né? Quando ele fazia o atendimento a esse irmão e quando ele pediu que esse irmão o perdoasse, né? Ele viu a luz dele ficar mais forte. E é isso, né, que nós precisamos fazer quando nós tivermos algum compromisso em relação a lá na reunião mediúnica, que sejamos humildes, porque nós somos muito devedores, às vezes até mais do que aquele irmão com o qual nós estamos conversando. Nós temos que ser humildes, nós temos que buscar compreender a dor daquele irmão, sem apontar o dedo, sem estar julgando, porque nós não somos nada para estarmos julgando o outro. Porque às vezes, como Jesus falou, a gente olha a trave no olho do outro, né, e não vê o que está no nosso. Então nós temos que ter a consciência de que todos nós erramos. Mesmo aqueles que estão trabalhando dentro da doutrina, nós cometemos os nossos equívocos também. Então, sejamos indulgentes com os erros dos outros, para que nós tenhamos a indulgência também dele para conosco, né? E continuando, em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem os irmãos são bem amados meus. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos mostra o sublime objetivo da aprovação humana. Assim como o vento varre a poeira, que também o sopro dos espíritos dissipe os vossos despeitos contra os ricos do mundo, que são não raro muitos miseráveis, porquanto se acham sujeitos às provas mais perigosas do que as vossas. Então a gente sabe que às vezes tem muitas pessoas que têm um poder aquisitivo muito alto, tem tantas coisas, né? Tantas bens materiais, mas que no fundo tem uma certa tristeza, uma profunda tristeza por algo que está faltando a eles. De repente, é a falta de Jesus na sua vida, né? É a falta de Deus nas suas vidas que faz com que a felicidade deles não seja completa. Quando eles se voltam somente para si, não olham para o seu próximo tão necessitado. Então a gente tem que lembrar sempre disso, que o outro é a nossa ponte para a nossa felicidade, porque estamos interligados por fios invisíveis. Então quando eu ajudo alguém, eu sou ajudada nas minhas necessidades. E assim sucessivamente. E foi isso que Jesus veio nos mostrar. Estou convosco e meu apóstolo vos instrui. Bebei na fonte viva do amor e preparai-vos, cativos da vida, a lançar-vos um dia, livres e alegres, no seio daquele que vos criou, fracos para vos tornar perfectíveis, e que quer modeleis vós mesmos a vossa maleável argila. Então, nós é que vamos purificar o nosso espírito. Nós é que vamos nos moldar para um espírito melhor, mais puro, mais iluminado. Somos nós que fazemos com que nós nos elevemos. Os espíritos vêm, nos orientam e nos guiam, mas a responsabilidade da iluminação pessoal é nossa. Nós temos que nos lembrar disso e trabalhar para que nós possamos realmente alcançar essa luz que todos nós buscamos.
e saímos para que nós possamos alcançar um dia a angelitude, a fim de serdes os artífices da vossa imortalidade. O Espírito de Verdade, Paris, 1861. No item 7, ele nos fala: sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e vos achais oprimidos, e serei aliviados e consolados. Não busqueis alhures, a força e a consolação, pois que o mundo é impotente para dá-las. Deus dirige um supremo apelo aos vossos corações, por meio do Espiritismo. Escutai-o, extirpados sejam as vossas almas doloridas e extirpados sejam de vossas almas doloridas a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade. São monstros que sugam o vosso mais puro sangue e que vos abrem chagas quase sempre mortais. Que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis a sua lei divina. Amai e orai. Sede dóceis aos Espíritos do Senhor. Invocai-o do fundo de vossos corações. Ele então vos enviará seu Filho bem-amado para vos instruir e dizer essas boas palavras. Eis-me aqui. Venho até vós porque me chamastes. O Espírito de Verdade, Bordeaux, 1861. Deus consola os humildes, esse é o item 8, e dá forças aos aflitos que lhe a pedem. Seu poder cobre a terra e por toda a parte, junto de cada lágrima, colocou ele um bálsamo que consola. A abnegação e o devotamento são prece contínua e encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade, em vez de clamarem contra suas dores, contra os sofrimentos morais que neste mundo vos cabem em partilha, tomai, pois, por divisa estas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. O sentimento do dever cumprido vos dará repouso ao espírito e resignação. O coração bate então melhor, a alma se serena e o corpo se forra aos desfalecimentos. Por isso que o corpo tanto menos forte se sente, quanto mais profundamente golpeado é o espírito. O Espírito de Verdade, Havre, 1863. Então, meus irmãos, Jesus veio mais uma vez expor a cada um de nós a conduta que nós devemos ter para conseguirmos ser espíritos perfeitos como Jesus, que foi criado simples e ignorante como cada um de nós e alcançou o patamar de espírito puro. E que todos nós um dia alcançaremos. E assim a gente tem muitos exemplos na nossa vida atual, né? Como nós tivemos Chico Xavier, com a sua abnegação, com a sua dedicação aos mais
aos mais pobres, né? A sua, como é que eu vou falar? O seu comportamento, né, de obediência, né, às leis divinas, e foi um exemplo para nós neste mundo aqui em que nós estamos vivendo ainda, como Dona Ivone Pereira, que ela teve que optar, né, pelo caminho que ela teria que tomar, ou por uma família que ela gostaria de ter, mas não foi possível que ela tivesse nessa última encarnação que ela teve, por conta de resgates que ela precisava fazer. Então, a gente vê Divaldo Pereira Franco, né, lá com o trabalho todo que ele faz também. A família dele são aqueles irmãos que ele acolhe, que ele não constituiu uma família dele, né, uma família física, mas ele tem aquela família espiritual, aqueles irmãos encarnados que ele acolheu a todos. Então, exemplos nós temos muito, basta que nós possamos olhar e reconhecer aquilo que nós temos que fazer para alcançarmos esse patamar, né, de perfeição, como nos fala que todos nós somos perfectíveis, que nós mesmo podemos moldar o nosso espírito. Basta que nós nos dediquemos, que nós compreendamos as lições que o Cristo veio nos trazer, os exemplos que ele nos mostrou. Ele não fez asepsia de quem quer que seja, ele acolheu a todos em seu regaço. Então é isso que nós temos que fazer também, acolher a todos os nossos irmãos, mesmo aqueles mais equivocados, como nós consideramos, mas às vezes na visão de Deus não é dessa forma. Nós julgamos pela nossa pequena visão, né, do espírito que ali se encontra, mas Deus sabe de cada um de nós. Então busquemos caminhar seguindo as pegadas luminosas que o Cristo deixou. Ele falou que nós somos o sal da terra, né, a luz do mundo. Então façamos com que a vida do outro tenha gosto através desse sal que nós somos. Iluminemos o caminho daqueles que ainda se encontram adormecidos na obscuridade da vida. Então nós vamos ler aqui um pedacinho também do livro Estudando o Evangelho com Bezerra de Menezes, quando Bezerra nos diz que Jesus Cristo é o irmão prestimoso que do alto do seu poder remissor chama para o seu rebanho todos aqueles que em suas misérias e em seus desencantos anseiam pelo aquietamento de suas almas desgastadas pelas refregas da vida, em cujo cotidiano multiplicam-se as lutas intensas avaliadoras da sua evolução. Então, nós temos por obrigação buscar não só a nossa elevação, mas auxiliar, esticarmos a nossa mãozinha para trás e buscarmos trazer aqueles nossos irmãos que ainda não descobriram a Jesus, que ainda não sofrem, mas sofrem com desespero. Nós temos que levar até eles a explicação de que tudo é passageiro, tudo isso vai passar. Essa pandemia veio, né, para que nós pudéssemos nos olhar aqueles que estão à nossa volta, porque antes nós só vivíamos, mas não convivíamos. Então, quando se passou a conviver, houve um monte assim de desarmonia, né, de famílias desfeitas, de agressões, né, de atos de imoralidades que antes era visto, mas não tanto quanto aconteceu nesses últimos tempos dessa pandemia, porque antes nós só vivíamos e não convivíamos. E a convivência traz esses desafios realmente, porque aí nós passamos a nos conhecer e a conhecer a quem está do nosso lado, quem está vivendo conosco. Porque antes nós não tínhamos essa possibilidade. Então, quando a gente, ou então aquelas pessoas que se encontram sozinhas também, têm a oportunidade, como está acontecendo comigo,
né, de estar morando numa casa sozinha e de me autoconhecer, porque às vezes a gente não se conhece, a gente acha que se conhece, mas estando sozinha, há a possibilidade de reflexão, de ver aquilo que você precisa trabalhar em si próprio para se melhorar, para ser espíritos mais esclarecidos, melhores, mais fortalecidos na fé que nós temos em Deus e nos ensinos que Jesus nos trouxe. E assim a gente vai se harmonizando. Houve famílias também que conseguiram uma harmonia plena entre eles, mas a maioria dessas nossas famílias do mundo, elas se desestruturaram mais ainda, porque não estavam habituados a conviver. E é uma oportunidade que Deus está nos dando para que nós possamos nos conhecer uns aos outros e viver em harmonia, que é isso que nós precisamos fazer, como Jesus nos falou ali, né, nesse advento, né? Que Ele vem nos expondo tudo aquilo que é necessário para que nós possamos evoluir espiritualmente. Então, ainda aqui falando sobre a mensagem de Bezerra, ele fala: ainda que grande parte dos homens insista em manter Jesus no altar intocável das manifestações frias e desprovidas dos verdadeiros sentimentos, a proposta do Mestre é que o instalem no coração para que suas lições de fraternidade e de entendimento das leis que regem o universo sob o total comando do Todo-Poderoso consolem os sofredores. E seguindo com seu sopro de bom ânimo e perseverança para que o homem conquiste os valores reais, a mensagem de Jesus consolida os mandamentos de Deus na intimidade do Espírito. Jesus Cristo, expressão majestosa do Pai junto a seus filhos, estende as mãos repletas de bênção a todos e esse seu gesto grandioso convida-os a seguirem com ele na direção dos mundos melhores, mas não sem exigir-lhes a transformação dos hábitos perniciosos em atos nimbados de luz pelo exercício constante das virtudes sagradas do amor. Para que a humanidade usufrua de todos os recursos sublimes a que tem direito perante a organização excelsa, necessário se torna que promova a reestruturação da sua organização social, renovando os estatutos e as leis que foram moldadas por interesses pessoais e de grupos em função do seu egoísmo e do seu orgulho. À medida que a caridade for se estabelecendo na relação entre os seres, esse sentimento sublime irá envolvendo a sociedade como nuvem benfazeja e limpando da atmosfera as vibrações enfermiças de alto poder de contaminação, pronunciando a chegada do tempo de paz e concórdia. Então, meus irmãos, diante dessas nossas reflexões, que eu espero que tenha sido clara, né, sem a pretensão de ser perfeita, porque eu estou longe da perfeição, mas estou buscando alcançá-la um dia, né, quiçá seja ainda nessa vida. Eu convido a vocês para que deem uma olhada vocês mesmos nesse item 5, nas instruções dos Espíritos, o advento do Espírito de verdade, para que vocês possam analisar se vocês verão da mesma maneira que eu vi. E para que nós encerremos o nosso estudo, a Emília me fez um pedido especial que eu vou tentar cumprir, né? Ela me pediu para que eu cantasse uma música, e essa música para mim vai ser a minha prece final, que é uma música do Mileco, que fala sobre a vinda de Jesus, que diz assim: Ele veio, pão da vida, luz do mundo, tinha o olhar
solene tinha voz. Ele veio, pão da vida, luz do mundo, tinha um olhar quente e profundo, e solene tinha voz. Ele veio, mãos vazias, desarmadas, nem escudo, nem espadas, só amor por todos nós. Toda noite sem estrelas, Ele ilumina, e a nuvem mais escura Ele desfaz. Ele veio e agitou a nossa alma e tirou a nossa calma, mas nos trouxe a sua paz. Ele veio e agitou a nossa alma e tirou a nossa calma, mas nos trouxe a sua paz, mas nos trouxe a sua paz, mas nos trouxe a sua paz. Boa noite a todos, que todos possam permanecer com Deus e que Jesus seja sempre o nosso mestre e guia e ilumine cada passo que nós dermos em direção à perfeição relativa que todos nós estamos destinados. Uma boa noite, que todos possam permanecer com Deus, que assim possa ser, graças a Deus.